Oi, eu sou o Hunter. E a última vez que eu parei pra gravar algo envolvido com Ordem, o Segredo na Ilha nem tinha sido lançado. Osni começou e terminou, Sinais do Outro Lado foi anunciado, teve um tempo até começar, começou e terminou também. A gente já tá há algum tempinho sem absolutamente nenhum tipo de anúncio sobre o Ordem, só que pra você que tá acompanhando aqui não muda absolutamente nada, já que faz só uma semana que eu vim até aqui dizer que esse é o resumo de Ordem Paranormal, O Segredo na Floresta. Eu sei. Introdução confusa pra cacete, mas eu precisava falar isso. Então se acomode aí que provavelmente esse episódio vai ser o maior que eu já fiz. E bora lá. O nosso episódio começa com os agentes chegando no sanatório de Pequena Carpa. Ao descer do carro, todos ali percebem que a membrana provavelmente estava danificada naquele local, devido a uma pequena neblina que cercava o sanatório. Adentrando o prédio, o sangue seco espalhado por todo o local já indicava que aquele não era um sanatório comum. Então os agentes seguem prédio adentro até uma mesa, onde eles encontram alguns relatos descrevendo tratamentos experimentais com descargas elétricas, efetuados por um doutor chamado Dr. Verrucht em um paciente que era identificado como o número 71. Depois de ler esses relatos, a equipe adentra mais o prédio. Eles entram na primeira sala à esquerda do corredor, para dar de cara diretamente com um zumbi bestial de sangue. O zumbi ataca Chris, tentando derrubar ele. Porém, parte do prédio que já estava comprometida acaba cedendo, fazendo parte do teto acabar caindo e separando o grupo de Thiago. A luta com o zumbi bestial se estende por mais um tempo, até que César consegue explodir a cabeça do mesmo usando sua Desert Eagle. Depois do final da luta, todos ali percebem que Thiago não tinha como voltar para dentro do prédio. Então eles pedem que Thiago procure novas informações externas e retorne para buscar eles assim que for possível. Enquanto isso, a equipe continuaria tentando achar algum tipo de pista envolvida com seu caso dentro do sanatório. Depois de acharem pilhas e pilhas de remédios atualmente banidos e até LSD dentro do próprio sanatório, Liz acaba encontrando dois zumbis com características parecidas com o bestial, só que aparentemente mais fracos. Um combate se inicia, mas é rapidamente terminado. Chris e Joey saem levemente feridos da batalha, porém ela tinha sido muito mais fácil do que o zumbi anterior. Logo depois disso, Liz encontra 5 chaves, numeradas de 1 a 6, faltando somente a número 4, o que imediatamente já incomoda Joey, já que o número 4, por causa de superstição, não é um número muito bem visto pelo jovem agente. Logo depois disso, eles acham uma chave sem etiqueta e retornam ao corredor. Então, seguindo um rastro de sangue no chão, eles vão até a porta do lado esquerdo no final do corredor, a sala de arquivos. Chegando lá, eles reparam que, no lado oposto da porta, havia um portão enorme de metal, que, segundo a análise de César, precisaria de um fusível para abrir. Olhando para depois do portão de ferro, os agentes veem zumbis de sangue, idênticos àqueles que eles tinham acabado de enfrentar. Liz, usando a chave sem etiqueta, consegue abrir a sala dos arquivos. Mas imediatamente depois que a porta foi aberta, César escutou um barulho estranho, como se algo estivesse batendo nas paredes da sala. Ele avisa o grupo, mas quando as portas se abrem, nenhuma criatura estava lá dentro. Então eles entram e começam a checar os arquivos dentro da sala. Lá, eles leem alguns relatos sobre um paciente identificado como o número 71. E eles também percebem que, aparentemente, os funcionários do sanatório eram muito menos qualificados do que deveriam ser, já que nenhuma das enfermeiras sabia sobre medicina, ou tinha algum histórico com essa profissão. Ainda pensativo com o barulho que ele tinha escutado minutos antes, César então, de maneira aleatória, soca uma das estantes. Isso fez as lâmpadas ao redor deles brilharem rapidamente, junto com o barulho que César tinha escutado, só que agora é escutado por todos. Joe então identifica que o barulho estava vindo da próxima porta do corredor e decide correr na direção da porta, só para ser recebido com a porta sendo estourada para fora. Então, de dentro da sala, uma criatura bizarra surge. Ela era praticamente um amontoado de carne, uma boca bizarra no centro do seu peito, que só se abria devido ao monstro usar seus braços para forçá-la a fazer isso. Então aquela criatura grotesca, soltando faíscas por todo o seu corpo, corre na direção de Joey, e um combate se inicia. A luta é complicada, mas Liz destrói o aberrado elétrico com sua pistola sinalizadora. Depois da luta, eles então matam os zumbis que estavam do outro lado do portão, e usando o corpo do aberrado, juntamente com o fusível, eles conseguem abrir o portão e ter acesso ao salão principal. Dentro do salão agora, eles são atacados por outro zumbi bestial de sangue. Eles acabam com a criatura e seguem sanatório adentro, chegando na sala de celas. Lá, rapidamente eles identificam a sala onde possivelmente a mulher e filha de Virgulino estavam, e usando uma das chaves do bolo achado
falado anteriormente, eles abrem a cela para se deparar com a visão mais perturbadora daquele sanatório. Aparentemente, as duas tinham se fundido em uma espécie de larva gigante feita de uma espécie de lodo negro. Em choque depois dessa cena, eles demoram algum tempo para finalizar a criatura, que mesmo grotesca, era praticamente inofensiva. Então, depois de acabar com ela, Liz e Joey sentem uma vontade estranha de encostar naquele lodo, e assim os dois o fazem. E eles começam a se sentir estranhamente bem encostando naquilo, como se sua vitalidade estivesse voltando depois de tantas lutas. Sem perceber, eles começam a fazer com as mãos o mesmo símbolo espiral que eles vieram investigando. Mas quando eles são removidos de perto do lodo, todo aquele bem-estar magicamente vai embora. E eles começam a sentir imediatamente todo o dano mental que eles sofreram só pelo simples fato de encostar naquele lodo misterioso. Então depois disso eles decidem trancar a cela e sair dali. Então eles checam outros documentos, que relatavam que nem Virgulino concordava com os métodos do Dr. Verrucht. Junto com esses documentos, eles encontraram a localização da antiga residência de Virgulino. E com o retorno de Thiago, esse episódio acaba. Mas não esse resumo. Eu propositalmente ignorei muitas partes específicas do sanatório, principalmente o que eles fizeram com as outras chaves e as outras celas que tinham naquele pavilhão. Mas isso é por um motivo muito simples. 90% das celas que estavam dentro do sanatório são coisas que são menções especificamente de criaturas que apareceram ou ainda vão aparecer no Ordem. E se eu colocasse tudo isso no resumo, deixaria um pouco mais confuso. Então eu quis ser um pouco mais objetivo, porque isso aqui é um resumo. Se você quer mais detalhes específicos, eu sempre vou recomendar que você assista o episódio original na íntegra. Mas enfim, bora pro episódio 3. Continuando os eventos, Thiago chega no sanatório dizendo que no dia seguinte a Ordem mandaria mais informações sobre o caso para eles, através de alguém. Ele então combinou se encontrar com essa tal pessoa no Sovaco Seco. Eles então voltam para Carpazinha, e todos menos Thiago vão pro hospital, cuidar dos feridos. Lá eles conhecem Cibele, uma enfermeira que Chris se afeiçoa muito. E no dia seguinte eles vão até o Sovaco Seco, que estranhamente estava muito movimentado naquele dia. Então na frente do bar eles acabam encontrando a pessoa que foi mandada pela Ordem ali. Era um homem que nem se apresentou, somente entregou os papéis da investigação da equipe Kelvin e foi embora. Nos papéis haviam relatos de 2 supostos ocultistas, Eric Dewar e Eva Van Gloss, ambos listados com envolvimento com aquele símbolo espiral. Eles então descobrem que o último relatório mandado pela equipe Kelvin foi mandado especificamente de dentro do Sovaco Seco. Então eles decidem tentar conseguir mais informações sobre os agentes dentro do próprio bar. Dentro do bar eles conhecem Arthur, um homem baixinho com heterocromia nos olhos que se mostra muito feliz por ter encontrado os agentes, já que seu pai, Brulho, tinha falado muito bem deles, depois da briga com os membros dos Assombrados. Eles então brincam de tentar atirar um dos dardos que Joey acidentalmente deixou fincado no teto. Enquanto isso, Thiago foi do outro lado da rua tentar conseguir mais informações com Getúlio, o dono de um pequeno posto de gasolina no lado oposto do Sovaco Seco. Chris, então, tentando conseguir algumas informações, mostra a foto da equipe Kelvin para alguns dos abutres. O único que se recorda deles é Arthur, por causa da tatuagem padronizada que eles tinham. O Gaudelli então diz que eles vieram ao bar no show anterior e que eles encontraram e foram embora com uma loira. E depois de um tempo, 2 deles voltaram brevemente e foram embora logo em seguida. Depois de receber essa informação, Liz tenta tirar o dardo que ficou preso no teto. Ela falha, bate as costas numa cadeira e bate o nariz no chão. Só que mesmo assim o dardo cai, enquanto Joey grava toda essa cena. Enquanto toda essa brincadeira acontecia, Sarah sentiu falta de Thiago e tenta ligar pra ele, e não tem resposta. Então os agentes vão até o outro lado da rua descobrir por que Thiago estava demorando tanto tempo para voltar. Chris abre a porta da casa de Getúlio e é atacado por uma aranha, quase do tamanho de um cachorro, que rapidamente pula e se gruda no rosto dele. Eles começam uma luta, mas rapidamente Chris consegue partir a aranha ao meio. A aranha essa que era provavelmente a assassina de Getúlio, já que junto com a aranha os agentes encontraram o corpo do mesmo jogado no chão. Os agentes então começam a ficar um bom tempo tentando discutir o que eles fariam com aquele corpo, até que Arthur fica impaciente e vai atrás deles, e consequentemente acaba vendo Getúlio, uma pessoa que ele conhecia há anos, brutalmente assassinada no chão. Os agentes então explicam levemente o ocorrido, escondendo o paranormal de Arthur, que se prontifica para ajudá-los a procurar Thiago, já que o jornalista não estava dentro da casa, e juntamente com o fato de eles acharem uma espécie de rastro de lodo indo até a floresta, dava a entender que Thiago tinha sido sequestrado. Os agentes então pedem para Arthur cancelar o show, já que todos ali estariam em perigo caso aquela aranha não fosse a única. Arthur, guitarrista da banda dos Gaudellios,
Mesmo ansioso, volta pro bar e pede ajuda ao seu pai para cancelar o show. Brulio então encerra o show e entrega uma Magnum para Arthur se defender. Então o guitarrista dos Gaudérios volta até os agentes e ambos adentram a floresta atrás de Tiago. A escuridão e a neblina começam a tomar os arredores deles, enquanto eles mais se aprofundam dentro da floresta. Arthur começa a ouvir barulhos de coisas se mexendo em cima das árvores. Barulhos esses que rapidamente começam a ser ouvidos por todos que estavam ali. Joey passa sua lanterna por um local e vê 2 aranhas pulando pelas árvores. Liz então percebe que o rastro que eles estavam seguindo de lodo ficava cada vez maior quanto mais eles adentravam a floresta. Todos ali começam a tentar se mover silenciosamente, até que mais à frente eles conseguem enxergar uma espécie de brilho vermelho. Atrás desse brilho, Liz consegue ver um corpo caído, com um moletom cinza. Eles tentam então avançar de maneira cautelosa, porém, de repente, aquele corpo é engolido pela escuridão. Então aquele símbolo vermelho começa a brilhar cada vez mais intensamente, e da escuridão surge uma aranha gigantesca, idêntica àquela que Chris tinha enfrentado há momentos atrás, só que com o tamanho de 2 seres humanos juntos, com o símbolo espiral cravado e brilhando na parte final do seu corpo, e com um casulo transparente em suas costas com Tiago dentro. Os agentes acabaram de encontrar a Aracnazita, e junto consigo ela trazia uma horda de aranhas menores, que avançou rapidamente contra os agentes, que inicialmente tentaram lutar contra a Aracnazita, enquanto Chris subia numa árvore. Liz dispara contra a aranha gigante usando seu sinalizador, mas nesse momento eles percebem que a quantidade de aranhas ali facilmente mataria todos se eles não fugissem. Então eles tentam sair correndo da Aracnazita, deixando somente Chris para trás. O ex-dublê, já calculando seu futuro, olha em direção de seu filho e diz: Eu posso falar minhas últimas palavras? Vai, manda ver. Filho! Eu te amo! E eu quero me jogar com tudo em cima do símbolo. Em cima das costas da Aracnazita, Chris começa a socar o símbolo enquanto várias aranhas começam a cair nas suas costas. A Aracnazita ignora Chris e começa a correr atrás dos agentes, cuspindo bombas de teia enquanto tentava encurralar algum deles. Liz então começa a recarregar a pistola sinalizadora enquanto corre, enquanto Chris enfia seu braço esquerdo no casulo transparente nas costas da aranha para tentar tirar Tiago de lá de dentro. Mas o contato com o lodo dentro da Aracnazita começa a deteriorar a mente de Chris. Mais aranhas caem em cima do ex-dublê, que se debate e até consegue tirar algumas delas de cima de si, mesmo que a cada segundo a quantidade de aranhas aumentasse. Vendo isso, os agentes começam a tentar acertar a aranha novamente. Liz para e mira seu sinalizador, enquanto César atira na cabeça da aranha e faz ela perder alguns olhos. A insanidade começa a tomar a cabeça de Chris, que enfia seu outro braço dentro do casulo da aranha. O contato com o lodo faz Chris começar a se sentir bem, então ele começa a tentar se projetar para dentro da aranha. E realmente, o lodo fez algo de bom pro ex-dublê naquele momento, já que mais aranhas caem em cima de Chris, que é completamente dilacerado por elas, enquanto seu filho assistia aquela cena horrível. Chris acabou não sentindo nada disso, mas César, pelo contrário, sentiu tudo. Em choque, ele solta sua arma no chão e só consegue pensar em fugir. A Aracnazita abre a boca e tenta cuspir teia em César, mas no momento que isso acontece, Liz acerta a boca da criatura com mais um tiro do seu sinalizador. A Aracnazita fica imediatamente vermelha e explode. Ao mesmo tempo, todas as aranhas em volta deles explodem também. A pistola sinalizadora de Liz novamente salva os agentes. Só que nessa situação específica, ela chegou tarde demais. Alguns segundos tarde demais. Liz então corre até onde Thiago estava e vê o que sobrou de Chris. Os braços do ex-dublê tinham sido projetados para dentro da aranha, estavam quase que abraçando o Thiago, que estava ileso de toda essa luta. E é aqui que a gente encerra por hoje. Mano, 2 episódios em um vídeo só. Eu realmente não sei onde caralhos eu tava com a cabeça. Mano, são mais ou menos 8 horas de conteúdo que eu tô conseguindo colocar em 13 minutos. E mesmo assim faltou muita informação também. Esses resumos são feitos para deixar a história mais ou menos linear. Só que não dá pra ter uma história completamente linear se baseando em um RPG, já que os personagens teoricamente são vivos, saca? São interpretados por pessoas que vão pensar como se eles estivessem lá, não vão seguir um roteiro de fato, você tá ligado, né? Então eu sempre vou continuar batendo na tecla, vai assistir os episódios, mano, são longos, mas são bons, independente de qualquer coisa, principalmente os próximos, que a gente vai lidar com as consequências da morte do Chris, e a gente vai saber mais ou menos o ponto de vista do Thiago nessa situação toda, já que, cortando um pouco a questão de narrativa aqui agora, o Hakim não tava interpretando ele nesses 2 episódios que eu cobri hoje. Então é isso, se você gostou, deixa o gostei, se não gostou, não deixa o gostei, faz o que você achar melhor. E semana sim, semana não, resumo aqui, sempre. Eu sou o Hunter e valeu por deixar eu te contar essa história.